Olá pessoal, aqui é Adriana Rívica. Essa semana, para aqueles que querem, eu vou dar mais instruções a respeito dessa festa chamada Rosh Hashanah, conhecida por alguns como cabeça do ano. No que ela se baseia, como funciona, e vou começar a instruir vocês que queiram realmente participar. Essa celebração, ela só acontece uma vez ao ano. E é muito provável que essa celebração ela possa acontecer durante um milênio. Ou seja, essa semana, pessoal, vocês precisam definir o que de fato vocês querem de mais importante para a vida de vocês. Por quê? Vocês vão definir o que vocês querem para um ano ou para um milênio. Literalmente, 1000 anos. Rosh Hashanah, essa celebração que vai acontecer ao pôr do sol do dia 25 de setembro, mês de Tisré, ao pôr do sol, pessoal, existem sim alguns rituais que nós fazemos, como a alimentação. É uma celebração e tem os alimentos certinho que nós vamos cozinhar, preparar uma mesa bem bonita, abençoar esses alimentos. Eu vou citá-los essa semana. Existem as orações apropriadas para abençoá-los. O toque do shofar, que eu vou colocar essa semana, para que vocês que me ouvem possam já se familiarizar. Ele é muito importante para o dia 25 e 26 de setembro, de Tisré, e algumas meditações. Essa semana eu vou estar preparando a alma de vocês e a consciência de vocês para aqueles que querem ter uma nova oportunidade, uma nova vida. Então comecem a pensar, desde hoje, qual seria a bênção principal? Qual seria o seu pedido principal para fazer para Kadosh Baruch Hu, o Deus de Israel, o Deus que nos criou? Qual é a sua vontade e qual é o seu desejo?
Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que já se doaram demais, que já fizeram demais para algumas pessoas e esqueceram de si. Eu também sei que tem pessoas que estão me ouvindo e já me ouvem desde 2019, que sempre não doaram nada para ninguém, não se doaram. E aí que está o pulo do gato. Aqueles que não se doaram e nunca se doaram, porque existem sim pessoas que gostam de ser exclusivas, essas pessoas, infelizmente, durante a vida delas todas, elas não geraram e não criaram um campo de energia positiva, porque não têm boas obras, não fizeram boas obras, pensaram só em si. E elas vão ter que criar, se quiserem, alguma coisa da parte do Criador. Outras pessoas, durante a vida toda, se doaram demais, fizeram muito para muitos, e não tiveram nada em troca. Por quê, pessoal? Porque não se faz muito para muitos. Tem as pessoas corretas que o Criador vai colocando em nossas vidas para nós abençoarmos, ajudá-las, para que haja um fluxo de vida. Não é pecado você pedir para Deus no dia 25, ao pôr do sol, você pedir a Deus uma bênção para você. Você que se doou demais, e foi a vida toda. Você que se deixou de lado para ajudar as pessoas. Você que fez muito para muitos. Está na hora de você pensar em você e pensar numa bênção para você. Principalmente aquelas pessoas que nunca foram felizes no amor. Aquelas pessoas que se doaram demais também nessa área e recebeu apenas traições. Está na hora de pensar mais em vocês. É uma bênção principal. E depois vocês podem sim pedir para Deus abençoar outras pessoas. Mas não se doam tanto como muitos de vocês que estão me ouvindo fizeram. E infelizmente depois as pessoas viraram as costas para vocês quando vocês mais precisaram. E aquelas pessoas que nunca tiveram o hábito de ajudar as pessoas, saibam que as bênçãos de Deus não é por estudar a Torá, não é por fazer meditações, é por mérito. E tem muitos que estão me ouvindo e que não têm mérito. Então essa semana é uma semana não apenas para você refletir sobre a tua vida. É uma semana de você fazer. Você romper com esse ciclo repetitivo de ganância e começar a fazer. Pessoal, essa semana é uma semana não apenas de reflexão, mas também é uma semana de fazer. É uma semana onde pode se fazer
um cata no guarda-roupa. Separar todas as roupas que vocês não usam mais. Todos os sapatos que vocês não usam mais. E fazer uma doação. Doar mesmo. Doar para aquelas pessoas que precisam. Como eu já tenho orientado as pessoas durante essa semana que se passou, muitos de vocês que estão me ouvindo, o Criador vai colocar na frente de vocês uma pessoa de aparência muito humilde, muito pobre. Algumas pessoas vão se deparar com mendigos que não são mendigos. Homens, mulheres e crianças com as suas roupas muito rotas. O que é para fazer? Doar dinheiro. Se a pessoa te pedir um dinheiro, dê. E dê de todo o coração. Porque o Criador essa semana vai testar muitas pessoas na Terra. Isso é geral. Será em todo o planeta. Em todos os países. O Criador vai colocar pessoas a teste. Testar aonde que está o coração das pessoas. Então prestem atenção. Fiquem atentos. Porque essa semana é uma semana de teste. Para todo ser humano na Terra. Isso porque o Criador, Ele é misericordioso, Ele é bom. É por isso que Ele vai testar as pessoas. Pessoal, entrar no reino dos céus não é tão fácil assim. Requer muito esforço. Mas é possível. Tem pessoas que elas já têm esse hábito de doar, de fazer doação. Ela não tem problema nenhum em relação a isso. É uma boa alma, generosa, bondosa, grata. Agradece a Deus até pelo pouco que tem. Tem outras que infelizmente não são assim. Fiquem atentos aos testes desta semana. Há pessoas que de verdade precisam pedir perdão. Pessoal, todo mundo sabe aonde erra. Todo mundo sabe. Não existe isso, eu não sei o que eu fiz. A pessoa sabe sim. A questão é reconhecer. Tem pessoas que precisam se reconciliar. Se reconciliar mesmo. Se reconciliar com o irmão, com a irmã. Se reconciliar com o pai, com mãe, com tio, com tia. Se reconciliar. Há pessoas que precisam entender uma coisa. Essa palavra bastardo, bastarda, é muito pesado. A criança, ou aquela criança que hoje já é adulta, não é culpada do erro do pai e da mãe. Ela merece todo o amor que o Criador tem. Então está na hora de algumas pessoas que não aceitam essa situação, aceitar. Está na hora de algumas pessoas que estão me ouvindo se reconciliar com o meio-irmão e com meia-irmã. Por quê? Eles não são culpados dos erros dos pais. Outrora, a pessoa precisa se reconciliar com meia-irmã, com meio-irmão. Por quê? Porque Deus os ama. Ele se preocupa com essas pessoas. Se Ele os ama, quem são vocês para virar as costas? Essa semana é semana de teste, pessoal.
teste mesmo, para ver se Deus pode confiar algo maior na mão das pessoas, porque é assim que funciona. Tem algumas pessoas que, infelizmente, não vão passar no teste. Alguns meninos aí serão testados em relação a mulheres. Eu sempre falei disso nos meus atendimentos. Vamos ver se são capazes de serem fiéis. Nossa, Dri, o Criador é mau? Não. O Criador criou as trevas para testar o ser humano. É o livre-arbítrio. Essa semana eu vou estar falando sobre o toque do chofar, o seu significado. Vou estar falando um pouco da consciência da serpente, que estava no Éden e que enganou Eva e também enganou Adão. Eu vou falar um pouquinho a respeito do pecado original. Vou fazer vídeos curtos. Vou falar o que vai acontecer na próxima semana, depois do dia 25. Vou instruir aqueles que querem, porque eu sei que tem pessoas que estão aí com o caderninho na mão, anotando muita coisa que eu estou falando. Continuem anotando. Eu vou procurar fazer vídeos curtos. Dri, pode se doar a cesta básica? Pode. Posso doar alimento? Pode. Mas tem que fazer de todo o coração. Então, essa semana eu vou colocar meditação, toque do chofar, preparação com os alimentos, como abençoar esses alimentos, quais são eles, as suas representações. E por favor, pessoal, essa celebração é sempre com muita alegria, não com tristeza. Já vou dizer para vocês, as meninas que me ouvem e que são casadas, eu quero que vocês, se vocês quiserem, cubram a cabeça, cubram os seus cabelos, quando vocês forem fazer orações, quando você for orar, quando você for ouvir os salmos que eu postei, quando vocês forem ouvir o toque do chofar, quando vocês forem meditar, as meninas que estão casadas, cubram os seus cabelos. Aquelas que estão solteiras, não há necessidade. Os meninos que estão me ouvindo, alguns meninos eu já tinha instruído. Não durmam sem camiseta. Não durmam. Ainda que for uma camiseta cavada, por causa do calor em alguns estados do nosso país. Não durmam sem camiseta. Por quê? Existe um demônio-chefe feminino chamado Lili. Ela foi a primeira esposa de Adão. E tudo o que ela faz, por ser um espírito muito sedutor, é ela que é a responsável por vocês terem muitos sonhos sexuais, eróticos, pornográficos. O que essa demônia quer?
pelo menos uma gota de sêmen de vocês. Por isso que existe o toque do chofar. Vocês dormindo de camiseta, de pijama, como alguns gostam de dormir, vocês evitam que a Lili se apodere dos pensamentos de vocês quando vocês estão dormindo. Vocês param de ter esse tipo de sonho. E também tirem os olhos de vocês de imagens que não eram nem para estar vendo. Tudo que ela precisa é que vocês derramem sêmen em vão. Perante o Criador, isso é pecado. Então evitem. Se você falar para mim que o homem não aguenta, é mentira. Isso foi o que embutiram na mente de vocês. E quem embutiu isso foi a Lili. Que tem que se aliviar, quem embutiu isso foi a Lili. Porque ela só precisa de uma gota do sêmen de vocês para destruir toda a humanidade. Por quê? Ela tem os filhos dela. Ela é uma demônia-chefe. Então ela precisa apenas de uma gota do sêmen de vocês. Ela induz vocês a pecarem contra o Criador. Por isso que eu falei, meninos, tomem cuidado com os 5 sentidos. Eles podem matá-los. Está na hora de vocês adquirirem responsabilidades. E entender que Deus está instruindo vocês. Através do meu canal, ou através do canal do Eliarro, ou através de algum rabino, que seja rabino de verdade, porque até isso hoje em dia está escasso. Tem muitos rabinos que não são rabinos. São mentirosos, trapaceiros. Isso é se você quer. As meninas também podem ser objetos de Lili para destruir os meninos. Então você que tem esse mau hábito de ficar aí se mostrando na internet, tirando fotos de vocês aí seminuas ou de lingerie, saiba que é a Lili que está por detrás de tudo isso. Também estão usando vocês para fazer vocês pecarem contra Deus. Algumas das meninas que estão me ouvindo aí, hora de abandonar o amante. Amante é amante. Ele não é teu marido. E eu sei que algumas de vocês fizeram tanta coisa errada em relação à vida financeira de vocês, que eu sei que vocês estão fazendo o programa. Estão saindo com um homem mais velho para ir dar dinheiro para vocês. Isso é prostituição. Pessoal, eu estou aqui apenas para instruir quem quer. Quem não quer, já foi embora há muito tempo. A pessoa não quer Deus. Tem alguns que ficaram e apenas querem as bênçãos do Criador. Ele não vai dar. Eu lamento dizer, ele não vai dar. Outros estão tentando entender o meu canal. E estão começando a perceber que as coisas com Deus é séria. Apesar de Deus ser muito misericordioso, clemente, piedoso, e tem um amor imensurável para conosco e para com tudo que Ele criou, Ele não tolera o pecado. E Ele convida as pessoas, neste período, a fazer a sua techuvá, o seu retorno para com o Criador. A todos voltarem ao seu estado original. O que vai acontecer dia 25? Dia 25 de setembro, haverá um portal sendo aberto
é o único. E pode ser também o último. O que acontece com esse portal? O Criador vai emitir uma radiação cósmica que vem diretamente dele. E essa radiação cósmica vai atingir a mente de todas as pessoas na Terra. Independente de sexo, religião, cor, independente de qualquer coisa. Essa radiação cósmica, ela vem direto do Criador. Não tem interferência nenhuma. É por isso que eu estou falando para vocês a respeito do pedido. O que vocês de fato querem pedir ao Criador? Algumas pessoas precisam pedir realmente para voltar ao estado original. Algumas pessoas vão ter que pedir isso. Outras vão ter que pedir a Deus para parar de ser tão bobinho e bobinha. Porque ser bom é uma coisa. Ser bobo, ser tolo do outro é outra. Outras pessoas, infelizmente, vão ter que pedir a Deus, se quiser, para parar de ser vigarista. Outros, para parar de ser mulherengo. Por quê? Quem está por detrás de tudo isso é Lili. Outros, ter coragem de abandonar o espiritismo. Outras pessoas vai ter que pedir coragem a Deus para confessar adultério, traição para o marido. Eu sei, moça, que a sua dívida é imensa. E a hora que você contar pro teu esposo, ele não vai aceitar mais você. Por quê? O homem, de verdade, o homem que não é moleque, ele procura uma companheira para seguir nessa caminhada com ele na terra. Ele quer uma companheira que lhe seja fiel, leal e que o respeite, que o apoie, que seja firme, mas que seja feminina, delicada, mulher, que saiba exatamente onde é o lugar dela, que o respeite como homem e como marido, que o apoie em seus projetos. Tudo que o homem não quer é uma mulher assim, mesquinha, que só pensa nela e que o destrói financeiramente. Então eu lamento, mas ele vai sim se separar de você. Não vai ter nem como Deus intervir nisso, porque o Criador deixou algo muito sério, o livre-arbítrio. A pessoa é livre para escolher ou ela fazer o bem ou ela fazer o mal. E você fez o mal. Comprometeu todas as finanças da família. Isso quer dizer que você não o respeita. E Deus está vendo que você o humilha. Então isso não pode ser classificado de casamento. Isso não é um casamento. Isso é você com a sua individualidade. É um desrespeito para com o seu esposo, que ele tem sido fiel. É um recado divino? Sim, é um recado divino. Algumas situações, pessoal, o Criador não pode alterar. Justamente por causa disso, livre-arbítrio. Cada um faz o que quer.
Ou a pessoa faz o bem, ou ela faz o mal. E infelizmente, tem muitas pessoas na Terra que elas são isso, infiéis, desumanas, cruéis. Então, o que você tem que pedir para Deus? Talvez seja isso. Ser humana, ser fiel, não se corromper, não destruir o que o Criador já tinha te dado, abençoar e não amaldiçoar, não jogar praga no outro, como muitos fazem. Alguns vão ter que decidir ou se querem Deus ou o diabo. A pessoa escolhe. Outra situação que eu quero falar para vocês. O cosmos, ele emite radiação. Aquelas pessoas que usam piercing, eu aconselho, porque está escrito na Torá, que você retire o seu piercing. É uma proibição da parte do Criador de não fazer tatuagem e nem usar piercing. Por quê? Por causa dessa radiação cósmica que existe realmente no cosmos. O piercing e a tatuagem, eles servem como uma antena e capta toda a energia negativa. Faça um teste. Tire. Esqueça. Aqueles que fizeram tatuagem, quando tiver uma grande oportunidade, tem como tirar com laser. Porque a tatuagem também, ela capta energia negativa. Vocês se lembram que em 2020, mais ou menos em outubro, eu fui fazer manutenção do meu Mega Hair e a pessoa cortou todo o meu cabelo e ficou muito curto. E a única maneira do meu cabelo crescer mais rápido foi colocando dread. Eu coloquei, depois troquei os dread, porque deram problema, o primeiro. Troquei de cabeleireiro. E uma coisa muito interessante que eles me disseram, porque eles perguntaram com que eu trabalhava e eu falei. E eles me instruíram uma coisa muito interessante, que se houvesse uma energia negativa muito forte, os dread se veriam como antenas. Eles puxariam a energia negativa. Tanto é que o que eles mais me aconselharam é não deixar as pessoas tocarem os meus dread, porque eles puxariam a energia negativa das pessoas, eles servem como antena. E quando houve uma conjunção planetária em 2020, realmente os dread, eles serviram como antena e captou energias negativas. E eu tive que removê-los muito rapidamente. Eu não fui em nenhum lugar remover, mesmo porque eu estava trabalhando muito, estudando muito também. E eu mesmo os removi. E somente depois que eu fui acertar o corte do cabelo.
Ficaram muito bonitos. Eu gostei muito. Estão guardados, mas infelizmente não tem como colocá-los. Então, pessoal, os dread, os piercings, as tatuagens, infelizmente, são proibidos pelo Criador por causa disso. Por causa desse fluxo de energia negativa que existe. E as pessoas que não têm ciência disso acabaram colocando isso no corpo. E infelizmente alguns se transformaram em verdadeiros demônios. Não é para vocês falarem isso para as pessoas, pessoal. Tudo que nós ensinamos, seja eu, Eliarro, outros rabinos de verdade, não é para sair divulgando. Isso é para sua alma. Chegará um tempo que a sua alma falará isso para alguém. Ou chegará um tempo que não irá mais precisar falar. Nós não divulgamos a Torá. Aquela alma que quer saber a respeito do Deus que nos criou, do estado original, de voltar para sua origem, é um chamado de alma. Muitos me ouviram. Milhares de pessoas me ouviram. Sempre são poucos que vão se voltar para o Criador. E tem um porquê. Eu sei que tem pai e mãe que está me ouvindo e que tem muita preocupação com os filhos. Eu sei que muitos filhos hoje em dia estão dando muita dor de cabeça. Mas de verdade, se tiveres que pedir alguma coisa ao Criador, peçam em primeiro lugar por vocês. Peçam por vocês. Por quê? É necessário uma força fenomenal para poder tirar um filho das drogas, da prostituição. Então peçam primeiro para vocês. Algo que seja importante para vocês. Muitos precisam voltar ao estado original. Muitos precisam ter coragem para pedir perdão. Muitos precisam ter coragem para se reconciliar. Até mesmo com o Criador. Muitos precisam ter coragem de entender que existem pessoas boas na Terra e que dá para ter um amor pleno. Alguns precisam pedir para Deus para tirar a desconfiança, porque senão você não vai conseguir viver no mundo. Precisa se ter coragem para sair da casa dos pais, voltar ao paraíso. Por quê? Tudo vai correr bem. Cada pessoa precisa viver sua vida, principalmente o adulto. Eu sou mãe e fui pai e mãe. Sou boazinha, eu sou muito boazinha. Mas eu sou muito forte. Bravinha. Sempre orei muito pelo meu filho. Eu me dedicava às orações. E não perdi o meu filho. Porque eu sempre fui muito dedicada. Só que tem um porém, pessoal. Eu dei bom exemplo. As minhas atitudes, o meu filho sempre viu
E ele sabe discernir quem é quem. Vocês entenderam que muitos dos pais que querem salvar os filhos precisam, em primeiro lugar, vocês se voltarem ao Criador? Porque senão não vai dar certo. É isso que eu quero que vocês façam uma análise essa semana. É claro que muitos de vocês não tem como sair correndo e apagar as tatuagens. Mas a primeira oportunidade, façam isso. Não é para se endividar, porque Deus não gosta disso. Que façam dívidas, Ele não gosta disso. Bom, pessoal, com o decorrer dos dias essa semana, eu vou passando mais instruções. Mas não se esqueçam dos testes que terão essa semana. Dos mendigos que não são mendigos para vocês abençoarem financeiramente. Não há ninguém na Terra que não possa dar pelo menos uma moeda. Mas eu sei que tem gente que me ouve que pode dar muito mais que uma moeda. Deus nos instrui para fazer isso, para nós não sermos egoístas, tá? Mas não é para ajudar pessoas que fazem uso de álcool, de droga, tá? Os vigaristas. Dá para discernir quem são essas pessoas. Então já estejam atentos, levando o dinheiro já no bolso ou dentro do carro. Prestem atenção. Torço para que vocês passem nos testes de vocês. Separem as roupas, calçados, alimentos e comecem a fazer a doação. Comecem a exercitar o amor e o respeito que Deus tem por todos nós. Comecem a pensar em reconciliação com o irmão, com a irmã, com esse patrão, com seus colaboradores. Não estou falando daquelas pessoas que trabalham com vocês e que vocês sabem que estão aprontando, que vocês podem dispensá-los. Não se confia em todo mundo. Outra coisa, pessoal, roupa branca para você que quer. Roupa branca. As meninas pode ser saia, vestido, bermuda, mesmo porque ninguém vai para uma sinagoga, né? Roupa branca. Os meninos pode ser calção, tá? Gente, sapato branco. Lingerie branca. Pode ser chinelo branco. Tudo novinho. Não precisa se gastar muito. Vocês entenderam? Não precisa comprar roupa cara. Tá? Os meninos também, roupa de baixo, branca. Mesmo que você não for fazendo, não consegue entender, mesmo que você for comprar apenas a maçã com mel. Apesar, pessoal, que os alimentos são muito simples. Eu vou falar a respeito deles. Como abençoá-los. Mas, se você não conseguir, roupa branca. Tá? Tênis branco, meia branca, chinelo branco. Não precisa se gastar muito, por favor. E lembrando, é uma festa. É o primeiro dia de um primeiro ano do que de fato Deus criou, do que de fato Deus colocou na Torá. E Ele nunca anulou sequer uma lei. É se preparar para tudo isso, pessoal. Eu já faço isso há uns bons anos.
e sempre fiz no meu cantinho. É óbvio que a minha família também se alimentava depois de mim, porque é algo meu, é pessoal. Se eles quisessem participar, eles podiam participar também. Mas sempre sobrava muita comida, vocês vão ver. Deus sustenta tudo isso. Porque é uma celebração espiritual. Uma celebração espiritual de um portal que vai se abrir dia 25 de setembro, aonde o Criador vai emitir uma radiação cósmica em todas as nações. E isso vai definir uma bênção principal. Lembra que eu pedi ano passado para o Criador? Que eu sofri algo terrível, uma violência doméstica, do qual deu até traumatismo craniano. Então eu pedi a cura e rapidamente eu fui atendida. Só que também tinha as outras bênçãos que eu pedi para ele, mas tinha uma principal. Assim como houve também um portal que se abriu e uma radiação da parte do Criador na festa de Pêssar, aonde essa radiação atingiu a mente de algumas pessoas e as mentes foram libertas de dogmas, de paradigmas, de pensamentos equivocados. Algumas pessoas conseguiram, outras não. Olha aí uma grande oportunidade. Pode ser por um ano inteiro, como pode ser por um milênio. É com vocês. Pensem de fato o que vocês querem. Anotem tudo isso. Criem um campo de energia positiva através de atos de bondade. Shana Tová Umetuká. Shalom e tudo de bom.